Bom dia. Vamos meditar hoje em uma palavra que eu já falei a esse respeito, mas andar pedindo, questionando algumas coisas. Estou falando hoje, a nossa leitura vai ser fundamentada em 1 Coríntios 7. É que fala exclusivamente a respeito da família, a respeito do casamento. Por ser um capítulo um pouco maior, possivelmente nós vamos dividir em duas etapas. Possivelmente hoje e amanhã estaremos falando sobre esse tema. Mas nós vamos procurar esclarecer de uma forma clara, versículo a versículo, para que muitos saiam da ignorância. Outros deixem de buscar escape em um versículo aleatório. Muito bem, começamos em 1 Coríntios 7, versículo 1, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, Paulo, essa carta aos Coríntios, todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria dos cristãos, que foi escrita por Paulo, apóstolo Paulo, ele diz da seguinte forma: seria bom que o homem não se envolvesse com a mulher, mas em virtude da imoralidade, que cada um então se case e tenha a sua esposa. Que cada esposa tem o seu marido. Isso para evitar o que? O pecado da fornicação, o pecado da prostituição. Porque quando nós já falamos, o sexo é um direito exclusivo dos casais. É o que a Bíblia nos mostra o tempo todo. Todo sexo praticado fora do casamento é pecado, é condenado. Sexo só pode ser praticado entre marido e mulher, entre esposa e marido. Assim sendo, o que Paulo está dizendo? Ele escuta, o ideal seria que você não se envolvesse, mas para vocês não viverem abrasados, não viver de uma forma fogueado, tanto o homem quanto a mulher, então é melhor que se case. Vocês terão seus maridos, vocês terão a sua esposa. Isto é a tradução correta, clara, e não temos o que acrescentar ou mudar sobre isso. Quanto aos assuntos aos quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Isso se deve assim acontecer, para que nenhuma mulher, depois que cresça, viva de forma, digamos, afogueada, ande olhando para homem, ande cometendo atos immorais. Eu digo atos immorais porque o sexo fora do casamento é imoral, tanto homem quanto mulher. Então é por este motivo que Paulo está dizendo. Agora no versículo 3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Então quando eu falo, gente, quando as pessoas não decidem casar, ele deve levar em consideração que o casamento é algo muito sério e exige responsabilidade, exige comprometimento, exige compromisso. Quando casar, o homem ele está se propondo, ele está se comprometendo a manter, a satisfazer sexualmente a sua esposa. Da mesma maneira, a esposa está comprometendo a satisfazer sexualmente o marido. Palavra de Deus.
Você casou, você tem essa responsabilidade. Isso de forma clara na Bíblia. Lembra aqui, o versículo 3 de 1 Coríntios 7. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Portanto, aquela desculpa, não, que eu trabalhei muito, eu cheguei cansado, não pode funcionar com a esposa. Então que trabalhe menos. Eu não estou bem, eu estou chateado, hoje eu não vou procurar minha esposa. Não funciona. Você está conduzindo ela, você está empurrando ela para o erro, você está empurrando ela para o pecado. Da mesma forma, a esposa, não, hoje estou com dor de cabeça. Não, eu não quero por isso e por aquilo, eu cuidei das crianças o dia todo, por esse ou aquele motivo. Está errando. Está empurrando o marido para o pecado, está empurrando o marido para o erro. Nós sabemos um dito popular bem conhecido, que as pessoas buscam fora o que não tem em casa. Se a esposa não tem em casa, ela vai começar a olhar para fora. Ela começa a olhar o que está acontecendo fora. E sempre existe alguém que está olhando, fazendo propostas. Da mesma forma o marido, tanto um quanto o outro. Então nós devemos saber que por isso que eu falo, gente, hoje se fazem cursos de casamento em algumas igrejas, mas falando uma série de coisas de maneira superficial. Nós temos que ser claros, para quando as pessoas jovens se casarem, eles saberem o que eles estão assumindo, qual é o compromisso real deles. Eles têm que saber que é casamento. O casamento é algo definitivo. Hoje estão casando sabendo, eu vou tentar, se não der certo eu separo de você e vou para o outro lado. Se eu descobrir que eu não dou conta, que é qualquer motivo, eu vou para o outro lado. Tem mulheres que estão casando, mas no início mesmo, na própria lua de mel, não querem se relacionar sexualmente com o marido. Também é falta também dos pais, principalmente das mães, estar explicando e ensinando. Então, muito bem, no versículo 3, Paulo está falando da obrigação, do compromisso do homem, marido, da esposa, da mulher, se manter, se relacionar sexualmente. Mesmo porque nós sabemos que casamento sem sexo está fadado a acabar. As pessoas dizem, e é verdade, o sexo no casamento é 50% pelo menos. Sem sexo, o casamento não vai avante. Então nós devemos pensar nisso e entender a responsabilidade do casamento. Versículo 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. É o mesmo tempo do versículo anterior. Não, hoje eu não quero. Eu não estou afim. Você casou, como são uma só carne. Você não pode se negar ao seu marido. Marido, você não pode se negar à sua esposa. Ela tem direito total sobre o seu corpo, é um só corpo. Se ela quer fazer uso do seu corpo agora, você não pode se negar. Se ele quer fazer uso do seu corpo agora, você não pode se negar. É isso que nós devemos entender. A palavra de Deus, gente, é muito clara sobre a respeito do relacionamento sexual entre marido e mulher. Que é só, nós já falamos agora no início. O corpo dos casados pertence um ao outro. Não, mas isso eu não quero, isso eu não posso. Existe um tema, eu falo de uma forma bem clara, que existe um certo de tabus. Qual que é o tabu? É que, não, eu sou casado, eu sou casada, eu com a minha esposa
esposa, eu não faço isso, eu não fico assim, eu não fico assado. E a Bíblia condena, isso é hipocrisia. Hipocrisia. Mentira, engano, religiosidade. Porque tem um monte de pessoas, de marido e de mulheres que em casa são santinhos com as esposas, mas na rua aprontam muito. Nós devemos entender da seguinte forma: são ambos um só corpo. Se ambos concordarem com determinada maneira de se relacionar sexualmente, se ambos concordarem, somente tudo dois não é pecado. Eles confundem o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo, entre relacionamento entre duas mulheres, dois homens, entre o marido e a esposa. O que nós devemos entender? O que é um só corpo? Eu sou, aqui é o meu corpo. Agora, se eu enfio meu dedo no ouvido, na boca, onde quer, é um problema meu. Eu não estou mexendo com ninguém. Então, entre você e seu marido, entre o marido e você e a sua esposa, o que vocês fazem no quarto parede, é um direito exclusivo seu, não interessa a ninguém. E não é pecado ter um só corpo. É pecado eu coçar o meu ouvido? É pecado eu coçar o meu nariz? É pecado eu estar mordendo minha unha aqui? Essa aqui é a realidade. Vamos falar um português claro. Vamos deixar a religiosidade da hipocrisia. Se você é sua esposa, o marido é uma só carne, o que se faz é um problema exclusivamente seu. Desde que ambos concordem, desde que ambos aceitem. Tem muitos, e muitas, só tendo casais pelo mundo todo, já tendo esposas e maridos o tempo todo. E muitos casamentos têm sido destruídos porque as esposas vão buscar fora que não tem casa. Os maridos estão indo buscar na rua que não tem casa. O sexo entre marido e mulher, entre esposa e marido, é louvor a Deus, está na Bíblia. É louvor a Deus. Se ame. O amor entre marido e mulher, o sexo, é para ser praticado, é para ser feito. Não é somente para gerar filho, igual algumas seitas, algumas religiões querem dar a entender que o sexo é só para procriar. Ao contrário, a função do sexo é dar prazer aos dois. Um não pode estar se negando o outro, porque está conduzindo para o erro, para o pecado, para o inferno. Deus deu prazer no sexo para ser praticado de forma sã, de forma sadia, de forma limpa entre marido e mulher. Então não existe essa questão, não, a minha boca é santa. O meu corpo, essa parte, essa aqui, ela é santa. Porque o resto não é. Todo o nosso corpo é santo. Não existe na minha boca é para louvar o Senhor. Isso é para aquilo. Negativo. Nós somos inteiros. O nosso corpo tem obrigação de louvar o seu corpo por inteiro. Não existe uma parte que é mais santa do que a outra ou menos santa. Marido e mulher. De quatro paredes. Tudo pode. O que não pode é trazer objetos estranhos. Pessoas estranhas, isso não. Mas entre carne, entre marido e mulher. Essa é a palavra diz. Prosseguindo. Da mesma forma, 5, versículo 5. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Não se negue. E mesmo assim, quando for se negar, que não, porque agora eu estou em jejum, como tem as irmãzinhas, não, que eu estou em jejum, eu agora vou fazer sexo. Casado. Se for fazer jejum, tem que ser em comum acordo com a esposa, com o marido. Não, vamos fazer jejum de X tempo. Ambos. Não só fazer, não é ambos fazer. Por quê? Para que não fique aquela, eu não posso estar fazendo amor, não posso estar fazendo sexo, porque eu estou em jejum. E mesmo assim o jejum de quem é casado é por pouco tempo.
para não ficar longe, para não se negar, para não deixar. O que fala ser tentado pelo Satanás é mais ou menos assim: você deixa de atender sua esposa, a sua esposa deixa de atender o marido. Ah, não, eu estou em jejum agora, essa semana toda eu estou em jejum, então agora não posso fazer sexo. O marido fica fogueado e o diabo vai colocar alguns pratos bonitos por aí lá fora. E ele vai cair. Aí vem o adultério. Aí é muito fácil também condenar o marido. Condena você mesmo, você que acabou induzindo seu marido para o adultério. O marido, ah não, eu não posso, eu estou isso, sua esposa vai e procura, e sempre tem alguém também de plantão, e acaba saindo com ele. Ela cometeu o adultério, mas você é o responsável. Essa que é a realidade. Não podemos nos negar. Não podemos nos negar a nossa esposa. Não podemos negar a nossa esposa. Não importa a desculpa. Ah não, porque agora eu estou buscando santidade, eu tenho que ir para a igreja, eu posso isso, posso aquilo. Não, você tem a obrigação de estar com seu marido. Nós vamos chegar a um ponto onde Paulo fala, bem claro, os casados cuidam de como agradar a esposa, de como agradar o marido. O solteiro é agradar a Deus. A função do marido é agradar a esposa. A função da esposa é agradar o marido. Isso é mandamento do Senhor. E isso tem que ser colocado em prática. E todos os colocam em prática. A palavra de Deus segue esses preceitos. Vão fazer muito abençoado, vivem bem. É não se negar. É não se negar o outro. Não tem desculpa. Ah não, mas agora este mês o meu marido tem que entender porque eu estou envolvido com as coisas da igreja, eu estou envolvida com as coisas da igreja, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Isso está errada. E se tem algum pastor ensinando isso, está errado, está em engano. O seu compromisso maior é com o seu marido. O seu compromisso maior, marido, é com a sua esposa. Ah não, porque eu sou pastor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não tem tempo. Está errado, está mentindo, está falhando. É por isso que tem muitos pastores que vêm atrás de mim, vêm me pedir socorro, casamento destruído. Tem muitos que estão vivendo na igreja, estão cuidando de ovelha, estão deixando de cuidar da principal ovelha, que é a esposa, que é a carne dele. Tem muitos. Tem muitos casamentos destruídos no meio dos cristãos porque não praticam a palavra de Deus, são faladores. É igual papagaio, só fala, mas não pratica. Tem muito casamento de cristão que não se desfez, vive só de aparência. Que é exatamente o que eles dizem. Eles não querem desfazer porque senão é um escândalo. Estou falando do que eu sei, porque eu convivo com muita gente. Aprender a cuidar, assumir a sua responsabilidade. Aprenda a cuidar da sua esposa, aprenda a cuidar do seu marido. É sua responsabilidade satisfazer ele. É responsabilidade não satisfazer o outro. É isso que a palavra está falando. Porque senão está entregando Satanás. Repetir novamente esse versículo. O 5. Não se recusam um ao outro, exceto por mútuo consentimento. E durante certo tempo, pouco tempo, para que para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não ter domínio próprio. Una-se de novo. Vai fazer amor, vai fazer sexo, marido e mulher, para que o Satanás não os tente. Porque o desejo vem, o tesão vem, e você acaba errando. É a carne. Versículo 6. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo ou de outro. Eu falo isso sobre o casamento, Paulo está dizendo, é como concessão. Quer que ele fosse como ele, porque Paulo não tinha esposa. Paulo era solteiro. Ele se dedicava inteiramente à obra de Deus. Sabe, eu estou falando com concessão. Eu queria que vocês fossem igual eu. Mas Deus deu dom de um de uma maneira ou de outra. Pessoas vieram para se casar, ter suas famílias. Outros vieram para ser solteiro e não se envolver também, não se contaminar com sexo oposto. Não buscar mulher nem ou buscar homens. Quantas pessoas nós conhecemos que não
querem casar, não se casaram, e não estou falando desses que vivem aí no mundo, na fornicação, na prostituição, não. São pessoas que se guardaram. Quando conhecemos pessoas de 50, 60, 70 anos, virgens, porque se guardaram. Isso é dom de Deus, de uma maneira ou de outra. Agora, nós que recebemos, não, recebi o dom de ser casado, eu quero me casar, eu quero ter família, saber, quando nós estamos casando, nós estamos assumindo essa responsabilidade. Nós estamos nos unindo a um outro corpo. Nós não somos mais uma pessoa sozinha, nós não somos mais individuais. O marido e mulher. Uma só carne. É uma só carne. É um satisfazendo o outro. É um cuidando do outro. É um amando o outro. É um se preocupando com o outro. É um protegendo o outro. Isso é casamento. Casamento com divisões, com separações, comigo isso não é casamento. Isso é mais um modismo. Paulo falou isso, olha, é uma concessão, não é mandamento. Não existe um mandamento de Deus, olha, todos devem casar. Não existe. E muitas pregadores, muita gente tenta fazer as pessoas acreditarem, tenta incutir, utilizando parte de um versículo aleatório de forma errada. Usando aquela onde o Senhor disse assim, que não é bom que o homem esteja só. Vamos procurar ler todo o contexto, não tirar o contexto fora. É uma concessão. Então nós temos que saber, se eu quero casar, eu saber qual é a responsabilidade, qual é o compromisso que eu estou assumindo. Nem todos. Jesus disse lá em Mateus 19. Nem todos, Jesus que disse, estão preparados para receber esse dom. Nós já lemos, falamos sobre Mateus 19. Talvez em outra oportunidade, em outro momento, eu volto a falar sobre isso. Versículo 7. Gostaria que todos não fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um jeito do que outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneça como eu. Não tem o dom como Deus deu. Agora Paulo está falando, eu, Paulo, eu, ex-Saulo de Tarso. Digo ao solteiro, estou dizendo aos casados, aos viúvos e aos solteiros. É bom que você permaneça como estão. Mas se casar, não vão pegar, não. Mas é entender exatamente o que é o casamento. As viúvas, é bom que permaneça como está. Infelizmente, hoje nós vemos nas congregações, nas igrejas, nos templos, quando se vê alguém namorando, pensando em namorar, existe uma forçação de barra da parte da liderança da igreja, até dos pais, não casa. Tem que casar. Só que ninguém explica. Ninguém explica para um jovem de 18, 19, 20 anos ou mais o que é realmente um casamento. Eu estou falando do povo cristão, que deveria explicar exatamente quais são as responsabilidades do casamento. Hoje tem um que eles falam curso de casais aí, que não explica. Tem que explicar a responsabilidade do marido, a responsabilidade da esposa. Eu garanto se quando se colocar, eles vão levar o conhecimento dele, a maneira, a responsabilidade de cada um, muitos não casariam. Conclusão, não teria tanto divórcio, não teria tanta separação, não teria essa vergonha, que nos últimos anos o divórcio cresceu nesse país 160%. Aí as pessoas dizem, não, eu sou cristão. Que cristão é esse que não influencia nada? Ao contrário, é influenciado pelo mundo. Hoje é rotina o divórcio, hoje é rotina a fornicação, o adultério, a prostituição, que o povo se diz cristão.
Igrejas estão concordando com isso. Igrejas não estão ensinando, estão capacitando jovens, os solteiros. Não estão orientando as viúvas. A igreja é influenciada pelo mundo. O mundanismo dentro da igreja. Casamento hoje é normal, defeito, casar novamente. Esposas reclamarem dos maridos. Marido líder, marido pastores. Tem as irmãzinhas que se diz missionária, irmãzinha que se diz evangelista, se diz pastora. Mas não está cuidando dos maridos. Já teve irmã que veio procurar, ela passar o dia todo fora. Ah não, eu vou para uma igreja, eu prego ali, eu prego acolá, chegar em casa tarde da noite, não cuida nem do marido, nem dos filhos, fica dizendo que está na igreja por aí pregando. Está errando, está no pecado. Você não está cuidando dos seus. Isso é desculpa. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneça como eu, mas se não consegue controlar-se, devem casar, pois é melhor casar do que viver ardendo em desejo. É melhor ficar solteiro, mas se não consegue viver ardendo em desejo, mais ou menos, se vive cheio de tesão por aí, um homem não pode, o rapaz não pode olhar para a mulher, fica naquele desespero, ou as moças, mulheres não podem olhar para o rapaz, fica imaginando a mesma coisa. Case-se. Sabendo a sua responsabilidade. Se vive dessa maneira, se não consegue se manter, só vive vivendo pensando no sexo oposto, case-se. Tem muita gente que fala, não, pastor, fala de uma linguagem assim, mulher, eu falo de uma forma direta, eu falo para um português claro, eu falo para as pessoas entenderem. Aqui não tem uma linguagem superficial. Aqui não existe uma preocupação em apresentar um português sofisticado. Aqui eu falo para o povo. Assim como eu sou ovelha, eu falo para ovelhas. Aqui não existe sofisticação. Ah, não pode procurar um outro tipo de palavra. Não tem que procurar outro tipo de palavra. Tem que procurar aquela palavra que você sabe. Aquilo que você entende, aquilo que você compreende. Então o que nós temos que observar aqui? Se o rapaz, se a moça vive de maneira abrasada, fogueada, cheia de desejos, olhando a moça olha para o rapaz, já fica imaginando, ah não, aqui é aquilo, aquilo outro. Os rapazes olham para as moças e já desce ela com o olho. Só vive pensando em sexo, não? Casa você vai ter sua própria esposa, você vai poder fazer sexo à vontade. Casa-se, você vai ter seu próprio marido, vai poder fazer sexo à vontade. Mas sabendo que existem responsabilidades. Mas se não existe esse desejo, não existe essa preocupação. Ah não, eu quero casar só para ter filho, não case. Ah não, eu quero casar só para ter família, não case. A responsabilidade do casamento é bem maior. Não compreendeu o que é o casamento. Casamento não é brincadeira. Existe sério compromisso. É bom que permaneça comigo, mas se não consegue controlar-se, devem casar. Casar-se, pois é melhor casar do que ficar tendo um desejo. Isso aqui agora me fez lembrar. Tem muitos pregadores que gostam de espiritualizar. Gostam de modificar. Em outra palavra, mentir. Porque se eu falo que não está escrito de hoje, faço as pessoas acreditarem numa outra coisa, estou mentindo. Isso é hipocrisia. Quando falam sobre Coríntios, sobre Cantares, o livro de Cantares, tem muita gente mesmo que dá a entender ali no livro de Cantares que é uma outra situação. Ah não, ali é Deus do povo. Não, ali está de um homem e de uma mulher. Algum dia eu não sei, se eu tiver que explicar, eu vou explicar exatamente. Ali fala de amor entre um homem e uma mulher.
forma clara. E aqui Paulo também falando de forma clara. O rapaz, a moça não consegue ficar quieto, anda cheio de tesão, cheio de desejo, casa. E venha ter a sua própria esposa, venha ter o seu próprio marido e não ficam. E não é para ficar errando, que acaba pecando. Jesus nos ensinou que só em olharmos, se eu olho para uma mulher com desejo, eu penso qualquer coisa, eu já sou culpado do pecado de adultério e de fornicação. Se a mulher já olha para um homem, já pensando em sexo, em abraço, em beijo, já está sendo culpada de adultério se ela for casada, ou de fornicação, que é prostituição, ser solteira. O pecado, segundo a Bíblia, de prostituição engloba o adultério, a fornicação, tudo isso, a lascívia, está tudo dentro do pecado da prostituição. Este livro, 1 Coríntios, capítulo 7, é exatamente para nos esclarecer, nos trazer entendimento a respeito do que é o casamento, do que é morar junto, do que é fornicação, e nós vamos estar ainda amanhã dando continuidade nesse mesmo capítulo. Nós vamos falar mais além, porque aqui nós falamos de Bíblia, aqui nós falamos de Evangelho, aqui nós falamos da Palavra de Deus, aqui nós não tiramos o texto do contexto, falamos a verdade. Então amanhã nós estaremos dando continuidade a esse assunto. Que Deus abençoe e tenha um bom dia em nome de Jesus.